Sim. Boa noite, irmãos. Eu sempre digo que eu não gosto de estar aqui. Eu prefiro estar aí, recebendo, a palavra do nosso pastor. Afinal de contas, a palavra do nosso pastor é a palavra do pastor. Mas a gente está aqui para ajudá-lo, Eu nunca gosto de dizer não. Obrigado, Fernando. E o pastor me ligou uma parte da tarde, Ele tinha seus motivos que o impediram de estar aqui nesta noite. E a gente sempre ora pela vida do nosso pastor. Ele não me disse do que seria, o motivo, e nem eu perguntei, Mas a gente está sempre orando pelo nosso pastor, gratos pela vida dele. Então, quando o pastor está aqui, a gente agradece a Deus e precisa aproveitar esse momento em que o sacerdote do Senhor está aqui trazendo a palavra de Deus. Como é culto de oração, eu gostaria de lembrar os irmãos de que o nosso irmão Washington, que vai fazer a viagem para a Ucrânia, ele deve estar viajando amanhã. Então, vamos estar com o irmão, participando com ele desse momento que ele foi comissionado para essa missão, sentiu o chamado do Senhor, desafiado para tal, e assim foi. Como ele bem disse, não é uma viagem de passeio, não é uma viagem turística, é algo muito desafiador. Então, com certeza, o irmão conta com as nossas orações. Também somos gratos a Deus pela vida do Anderson. Quarta-feira passada, a gente estava orando por ele, porque ele estava, sua pressão ainda está? Então, nós vamos continuar orando por você, Eu sempre digo que esse culto é o culto onde, que nem o irmão Carlos falou, a gente interage, a gente participa da vida um dos outros, cumprindo aquilo que Paulo falou, que a gente deve carregar as cargas uns dos outros e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Bom, eu gostaria, diante disso, convidar os irmãos a que abrissem suas Bíblias, ou então o irmão da mídia pode colocar Mateus, capítulo 16, de 13 a 18. Como eu não busquei o tema do culto, a mensagem, a reflexão não tem a ver com o tema do culto, a reflexão é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tá bom? Vamos ler então? Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Acabou que eu li sozinho, Vocês leram bem baixinho, Leram quase em mímica, Alex? Amém. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esta noite, porque o Senhor nos permite estar aqui, refletindo acerca da Tua Palavra. Senhor, muito obrigado, porque nós temos essa liberdade. O Teu Espírito que vive em nós, ó Deus, nos capacita. Que não seja, ó Pai, ó Senhor Deus, esse vaso de barro a falar, porque somente Tu tens a proeminência nesse lugar. Tu és Deus, e apesar de nós, que Tu fales ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de estar na escola dominical, porque a escola dominical é um ambiente, eu sempre falo, que a gente fica muito bem à vontade, Aliás, o culto, o púlpito, para quem não é um pastor, quem não tem o costume de estar pregando, é um pouco inibidor. Então, esse ambiente de escola bíblica é muito favorável, A aula em si é muito boa e
esse tema, ele foi justamente, eu me lembrei de uma aula que o meu irmão Carlos Lacerda, lá da PIB, ministrou uma certa vez e falou exatamente sobre este texto, né? E esse texto, né, Jesus leva os seus discípulos a essa região de Cesareia de Filipe. Essa cidade estava ali situada no sopé do Monte Hermon, ali onde essa colina tem uma das nascentes do Rio Jordão, região montanhosa, com muito verde, né? E ali, mais ou menos distante, 40 quilômetros da região ali da Galiléia, onde era o ponto natural que Jesus pregava. Então, Jesus se desloca para essa região, Cesareia de Filipe, para poder trazer algumas verdades para os seus discípulos. Verdades assim que servem para nós também nessa noite. Essa região, né, e eu gostaria, por gentileza, irmão, as portas do inferno, quando Jesus fala, Jesus se utiliza de algo que eles normalmente já conheciam para falar de verdade. Coloca para mim na mídia, a porta do inferno, ela é física, aí está. Esse local, né, por ocupação estrangeira, no tempo de Jeroboão, quando tem a divisão dos reinos em Israel, Jeroboão, vocês se lembram daquela parte de 1 Reis capítulo 12, em que Jeroboão coloca 2 bezerros para adoração, para que o povo não descesse, e ele tinha medo de perder o reino. Se o povo descesse para adoração, Jeroboão se sentiu muito ameaçado e acabou que ele colocou próximo a essa região aí os bezerros para adoração. Então esse lugar, nesse tempo, acabou servindo para o povo de Israel como um laço. Eles acabaram se tornando idólatras, porque ao invés de adorar a Deus, eles começaram a adorar aos bezerros, né? Então foi um momento muito ruim na história do povo judeu. Já quando chega no tempo da ocupação grega, em que Alexandre o Grande começa a conquistar várias regiões ali, esse local, né, tornou-se um local de um panteão greco-romano, onde vários deuses eram adorados, e dentre eles o deus Pan. O cinema, né, pinta o deus Pan de uma forma bem bonita, né, e vocês devem se lembrar do Peter Pan, lembram? Daquele rapazinho que tocava flauta. Mas vejam quem era essa entidade, o deus Pan. Coloca o deus Pan para a gente, por gentileza. Aí, o deus Pan era uma figura muito monstruosa, feia, que andava por essa região da floresta desse local, cabeça de carneiro, corpo humano e pés de carneiro também. E esse Deus, ele tinha uma peculiaridade, ele era muito exigente nas oferendas que as pessoas precisavam dar para ele. Então, esse local, a porta do inferno, a porta do Hades, por que se chama a porta do Hades? Porque as pessoas ali faziam culto, né, a vários deuses, mas esse aí era o principal, era a principal divindade em que eles prestavam culto. E como era esse culto ao deus Pan? O culto ao deus Pan, eles adestravam 3 bodes, os bodes dançavam mesmo, tinha música, tá? Era tipo uma bandinha com um som bem alto, e eles, né, dançavam literalmente. Se vocês entrarem lá no YouTube, vocês vão ler a história direitinho, é bem tranquilo de ler, de compreender. Então, essa era uma forma de adoração a esse Deus. E como é que as pessoas sacrificavam? No local, né, nessa caverna em que vocês viram, volta à caverna, por favor, meu irmão. Essa região da caverna eram vários templos, tá? Então, aí, Jesus não chegou a levar os seus discípulos, ele ficou próximo a essa região. Mas aquela caverna que vocês estão vendo ali lá ao fundo, ela era
a frente dela era toda ocupada por templos. Aí, claro que com o tempo, né, a destruição, ocupações vieram e acabaram, você só vai ver ruínas ali. Um dos templos em que tinha o templo consagrado ao deus Pan, em que está essa caverna, as pessoas adquiriam os seus animais, os seus bodes, sacrificavam o bode e jogavam o bode nessa caverna. Essa caverna ali, a nascente, né, então, muito profunda mesmo. Os animais caíam ali e, segundo a crença deles, o que acontecia? Se o animal afundasse, o deus Pan tinha aceito tranquilamente a oferenda daquela pessoa que foi ali, né, sacrificar para ele. Mas, se o animal flutuasse, a pessoa tinha que correr lá e comprar o animal, fazer todo aquele ritual, tudo de novo, até ser aceito. Então vejam um contexto em que Jesus traz uma realidade para os seus discípulos. Jesus coloca os seus discípulos diante de uma situação que eles conheciam. As pessoas estavam ali adorando a uma divindade, né, que não era a divindade, o Deus Todo-Poderoso. E Jesus, diante disso, pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? O que dizem a meu respeito? E aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, sendo o Filho do Deus vivo, coloca os seus discípulos para que eles analisem, para que eles sintam a necessidade daquelas pobres pessoas que estavam ali, sendo enganadas, porque o deus Pan era essa figura, né, medonha, e eu esqueci de dizer, mas o deus Pan, o nome Pan, né, ele vem aí da ideia de pânico, tá? Quando vocês vê inclusive aquela figura do pânico, né, é exatamente isso. A ideia de medo, de pavor, é o que as pessoas sentiam ao sacrificar para essa divindade, porque elas estavam diante de uma realidade muito cruel, de uma realidade em que representava a morte. Ele matava o animal, jogava ali, e se não fosse aceito, e era muito complicado. Estava ali o Deus Todo-Poderoso dizendo aos seus discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Alguns comentaristas acerca desse texto dizem que Jesus possivelmente queria chocar os seus discípulos. Queria chocar os seus discípulos para que eles percebessem a miséria daquelas pessoas e que eles se sentissem comovidos. Outra questão, porque os discípulos tinham alguns preconceitos em relação à religião pagã, e eles não queriam se contaminar, não queriam chegar perto. Então, quando Jesus vê essa realidade, Jesus queria que os seus discípulos sentissem o que ele estava sentindo, sentissem a miséria daquelas pessoas, diante do pânico, diante do medo, diante de uma situação aterrorizante, porque as pessoas que andavam pela floresta, quando elas ouviam um barulho, tinham medo de encontrar o deus Pan, porque era um pavor. Jesus se coloca como esse Deus Todo-Poderoso e coloca para os discípulos essa realidade terrível em que as pessoas se encontravam. As pessoas que estavam naquele lugar, totalmente sendo iludidas, sendo enganadas. É nesse cenário que o Senhor confronta os seus discípulos. O Deus causa pavor, causa pânico, causa medo às pessoas. Jesus mostra que essa realidade, esse desespero diante dessa maneira em que eles tentavam aplacar a ira dos deuses, ali estava o Deus Todo-Poderoso. Era um ser mitológico, mas não era Deus.
Jesus era o verdadeiro Deus ali presente, e diante dessa realidade, Jesus, nos pergunta, quando a gente vê as pessoas também na mesma realidade, parece que a gente olhando para aquele quadro, a gente também vê pessoas no mesmo desespero, na mesma realidade, em que não conseguem lidar com a questão da divindade, às vezes acham que estão oferecendo um culto a Deus, mas não estão, porque o Deus verdadeiro, ele pergunta: eu sou o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus fala: não foi carne nem sangue, Pedro, que te disse essa verdade, mas foi o Pai que está no céu. Jesus estava ali mostrando que a sua igreja, o poder da sua igreja, estava baseado, fundamentado na sua pessoa. Quantas pessoas têm pavor, têm medo do sobrenatural, têm medo das questões relativas à eternidade, e às vezes as pessoas, nós como crentes, não nos compadecemos desse sentimento humano, que não sabe lidar com o além, não sabe lidar com o divino, com o outro lado, mas nós somos a igreja do Deus vivo. Muitas pessoas têm muita resistência em relação à igreja. Muitas vezes a gente se depara com algumas pessoas e não sei quem foi que falou, alguém que teve problema, relatou não foi você, Fernando? Foi, né? Com certeza em relação à igreja, e às vezes as pessoas têm ojeriza da igreja, mas talvez da instituição, mas a igreja universal, a igreja que foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus fala: edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, a igreja não é de ninguém, ela não é um instrumento humano. A igreja física, nós aqui, somos corpo de Cristo, e essa igreja, corpo de Cristo, essa igreja, ela encontra a segurança que Cristo Jesus dá, a tranquilidade que Cristo Jesus dá diante do medo, diante do pavor. Nós não temos de ter medo, nem da morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, por que ter medo? Jesus coloca os seus discípulos diante dessa triste realidade. E nós precisamos também ser tocados pela triste realidade em que muitas pessoas se encontram, porque muitos de nós, como igreja, quantas vezes não nos sensibilizamos com aquilo que vai no coração das pessoas, com o medo que as pessoas têm, e muitas vezes a nossa percepção errada acerca das coisas de Deus, a gente tem um certo, digamos, respeito, ou até alguns medo dessa prevalência do inferno. Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Até parece que é o inferno que está ameaçando a igreja, mas quando Jesus fala isso, um dos comentaristas que eu estava vendo aqui, ele diz o seguinte: os portões do inferno, as trancas dos portões do inferno, agora eu não estou falando do inferno físico, mas desse inferno, vamos dizer assim, a constituição do mundo espiritual, as fortalezas, os grilhões do inferno, eles não têm o poder de resistir a Jesus Cristo, aquilo que eu e você representamos diante de Deus. Significa dizer que a igreja de Jesus Cristo, ela entra no inferno, rebenta os portões do inferno,
para poder resgatar as vidas que lá estão, sem esperança, com medo, enganadas, muitas frustradas. E às vezes nós, como igreja, ficamos com certo medo de tomar essa autoridade que Jesus Cristo mesmo nos deu. Jesus nos deu uma autoridade tremenda, irmãos. Ele falou que nós iríamos pisar na cabeça de escorpiões, serpentes. E quando a gente fala de escorpião e serpente, a gente fala do enganador da vida dos homens, do próprio Satanás. Nós precisamos entender que uma coisa é nós temermos a Deus e nós respeitarmos o adversário, mas Jesus nos deu essa autoridade e a igreja vai entrar e resgatar aquilo que se havia perdido, aquilo que está lá, que está preso. Então, as portas do inferno não podem prevalecer contra a pregação do Evangelho. O que você tem medo na sua vida? Você que ainda não tem essa intimidade com Jesus Cristo. Você que sempre participa do culto de oração, e tem gente que acha que a oração do crente ela é mais fervorosa e mais poderosa, mas a oração feita em nome de Jesus Cristo, você que talvez não tenha essa intimidade com esse Deus maravilhoso, que fala que edificarei em minha igreja, e talvez você não faça parte dessa igreja, ou de igreja qualquer, mas a nossa pregação, o Evangelho é para que você, através da igreja, tenha acesso a Jesus Cristo, para que essas realidades humanas e sobrenaturais, daquilo que as pessoas percebem, diante de uma realidade tão terrível que é a vida depois da vida, sem Jesus Cristo, aí sim, essa realidade é pavorosa, mas Jesus Cristo, Ele coloca a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já faz parte dessa igreja? Você já faz parte dessa igreja que Jesus deu a sua vida? Ele deu a sua vida, Ele fala, edificarei a minha igreja, a igreja é de Jesus. Então, se você tem algo, talvez está querendo lutar a sua luta sozinho, você que está querendo lutar querendo se achegar a Deus, talvez encontrar Jesus de maneira própria, sozinho na sua casa, tudo bem, a gente entende, eu entendo você, eu entendo até algumas decepções, mas a igreja ela é instrumento de Deus. A igreja é isso aqui, é o corpo de Cristo, é o lugar onde nós podemos compartilhar a nossa dor, compartilhar as nossas dificuldades. A pedra sobre qual a verdade eterna se firma, ela é Jesus Cristo. A declaração que Pedro faz, todos nós já conhecemos essa declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não existe outra maneira pela qual nós podemos nos achegar a Deus, podemos encontrar paz no coração, e se as pessoas pudessem entender as dimensões do significado da salvação em Cristo. Muita gente, meus queridos irmãos, às vezes se aproxima da igreja porque acha que a igreja é um lugar bacana, é um lugar interessante, mas ainda não conseguiram encontrar o verdadeiro significado das suas vidas, porque não encontraram essa verdade da qual Pedro fala. Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele deseja fazer parte da realidade da sua e da minha vida. Aqui nós só temos pessoas crentes, mas com certeza a gravação dos cultos sempre encontra alguém necessitado.
mas essa realidade precisa fazer parte da sua vida, porque a verdade acerca da vida após a vida, sem Jesus Cristo, ela é muito terrível e realmente é instrumento de pavor, de pânico, de desespero. A vida sem Jesus Cristo, de fato, é um desespero. Eu estava conversando com um pastor essa semana, diante do ocorrido, né, do nosso querido irmão, nessa semana, como é desesperador para as pessoas que ainda não têm essa realidade de Jesus Cristo nas suas vidas. Para aquele que já tem Jesus, uma experiência pessoal, que se vê diante das realidades adversas da vida e conseguem ter paz, porque tem Jesus, viver sem essa paz que Jesus Cristo nos dá, sem essa verdade eterna de Jesus Cristo ser o Filho de Deus por nós, para nós, deve ser muito perturbador. A falta de Jesus Cristo na vida de qualquer ser humano é um desastre anunciado. Não querendo, respeitando todas as pessoas com as suas formas de crer, mas a Bíblia fala sobre isso. Quem tem o Filho tem a vida. Então, meus queridos, essa é a verdade. Essa é a verdade que deve incomodar aquele que ainda não a tem. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, assim como os discípulos foram ali impactados, porque eles tinham aquela resistência de chegar àquele local, por conta daquele panteão, né, grego, de ter vários deuses ali, mas Jesus foi mostrar uma realidade que muitas pessoas estavam sendo ali levadas, talvez pela sua crendice, pela crença popular. E quantos nossos que ainda da mesma forma sacrificam não ao Deus verdadeiro, não sacrificam seus corações, não precisam mais sacrificar como naquele tempo, mas a gente vê ainda formas de adoração assim, a gente respeita, lógico, mas Jesus Cristo é essa pedra, é essa tranquilidade. Quando fala de pedra, fala de verdade, fala de algo que não pode se mover, é algo fundamentado. Essa é a verdade do Evangelho. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja não deve temer, não deve se sentir, talvez, constrangida em falar que você é uma autoridade de Deus, de falar a alguém que precisa ouvir da santa verdade do Evangelho. Essa é a verdade que te traz paz, que me trouxe paz, e que nós como igreja precisamos compartilhar, humildemente, com jeito, sem querer ofender ninguém, porque as pessoas precisam. E muitos de nós, às vezes, irmãos, nos furtamos simplesmente de dizer, de falar aquilo que nós já experimentamos. Então, que a presença de Jesus Cristo em nossa vida, diante dessas situações, diante da realidade em que o mundo se encontra, do pavor, do pânico, do medo, que nós, como crentes em Jesus Cristo, possamos tomar essa verdade, a autoridade que Deus nos deu como igreja. E você que ainda não é um servo de Deus, um servo de Jesus Cristo, não tenha medo, você não precisa mais ter pânico de coisa alguma. Jesus Cristo venceu a morte por mim e por você, nos assegurou a eternidade feliz com Deus. Não tenha medo. Somente creia naquele que é o autor da vida, aquele que nos propiciou a graça da salvação uma vez por todas, lá na cruz do Calvário. Que você possa recebê-lo. Se você ainda não tem em sua vida, Ele deseja
que você o encontre, que você encontre paz, que você encontre sossego, tranquilidade, que você possa dormir e descansar em paz, sem medo de coisa alguma, sem medo dos pavores noturnos, dos pavores que a vida nos apresenta. Que Deus nos abençoe, que Deus gere fé naquele coração que ainda não a tem, porque para nós é muito fácil falar, porque nós já cremos, mas aquele que ainda não crê, que Deus tenha misericórdia de você, que você consiga ter fé na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, para terminar esse momento. Irmão Carlos, quer retomar a palavra? Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse momento em que estivemos, dividindo as nossas angústias, dividindo as nossas dores, mas também ouvindo um pouco, sendo abastecidos por aquilo que Deus tem para nós. Senhor, muito obrigado, porque apesar de todas as dificuldades da vida, a Tua igreja está aqui presente, compartilhando, Senhor, a sua dor, compartilhando, ó Deus, as dificuldades como o corpo de Jesus Cristo. Querido Pai, diante da realidade frustrante em que muitas vidas se encontram, muitas pessoas, ó Deus, que têm o pavor, vivem o medo, o pânico, elas já não têm mais motivos de viver assim. Que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, convencê-las, a Tua doce voz possa, Senhor, falar melhor aos seus corações, que, ó Senhor Deus, o Teu Filho já morreu lá na cruz, para que nós pudéssemos estar tranquilos, não temos mais pavor de coisa alguma, aquilo que nos causava medo, ó Deus, aquilo que nos causava o maior temor de todos, o Senhor já conquistou lá na cruz por nós. Jesus Cristo já fez isso por nós. Ó Deus, que essas pessoas que estão nos ouvindo pela internet possam crer em Ti, porque somente em Ti, Senhor, elas encontrarão a paz necessária para se tranquilizar. Ó Senhor, que o Senhor possa ser, ó Deus, esse Deus presente que tanto deseja ser em suas vidas. Nós Te clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Boa semana.